Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui no nosso canal trazendo as informações do Flamengo para vocês. E meus amigos, a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou o verbo após a derrota do Flamengo para o Alcas na Libertadores da América. Inclusive a estreia da Libertadores, né? Seria importante o Flamengo já começar ganhando, como por exemplo, em 2019 o Flamengo, que foi campeão, começou a Libertadores da América com estreia com vitória. Assim também foi no ano de 2022. Já nesse ano complicou e teve aí também o Palmeiras também que perdeu também. Então nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre os favoritos, né? O Flamengo, que é favorito, considerado pela imprensa favorito ao título, o Palmeiras também, que é favorito ao título, também perdeu. Mas vamos falar da parte do Flamengo, onde tem aí os comentaristas da ESPN Brasil, tem o Pilhado, tem o Benja, tem aí o Neto, eles falando sobre os erros que está cometendo o Vitor Pereira no Flamengo. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu like. Seu like é muito importante, pois apoia o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos bater aí uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Preciso da força aí da torcida do Flamengo. E deixe o seu comentário embaixo, vamos participar, vamos fazer uma resenha juntos aqui. Escreva nos comentários embaixo a sua análise. Para você, qual foi o maior erro do Flamengo que levou o Flamengo a tomar essa virada na Libertadores? Então vamos lá pro vídeo de hoje, créditos. Vou deixar o canal da ESPN Brasil, ao canal do Ben, já o canal do Neto e também ao canal Jovem Pan, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Flamengo, então, o atual campeão, com uma formação diferente, mais uma vez. Tá difícil até dizer quem é titular, quem é reserva, mas formação diferente. E o Vitor Pereira mandou a campo, então, um time alternativo e levou a virada do Alcas em território equatoriano. A Lili Nascimento ao lado do Gustavo Jupá, que chegam com as informações do jogo direto de Quito. Olá, muito boa noite, Edu, Antero, fã de esporte. Pois é, o Flamengo não conseguiu a vitória na estreia da Libertadores de 2023. Os jogadores saíram cabisbaixos aqui na zona mista, né, Zupac? É isso, Lili. Boa noite, Edu, Antero, fã de esportes. Uma derrota por 2-1 justa. O Flamengo teve um primeiro tempo de razoável para bom, aceitável, de controle, né, da posse de bola, mas um segundo tempo de uma queda muito grande. Defensivamente, o Flamengo foi muito mal no segundo tempo, né, uma queda técnica, uma queda tática. No decorrer da segunda etapa, com altitude, queda física também. Mas os erros defensivos que o Flamengo cometeu no segundo tempo custaram caro. E daqui a 15 dias tem o Nublense pelo segundo jogo da Conmebol Libertadores em casa, onde depois da derrota de hoje, aqui no Equador, o Flamengo obrigatoriamente tem que vencer o time chileno, que é um time frágil. Foi uma derrota justa, de um time muito mexido e de uma atuação bem abaixo no segundo tempo. O meu perfil de técnico, eu não sou um técnico que trabalho com 11 jogadores. Eu não vim para o Flamengo para trabalhar 11 jogadores. Eu vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, e nós para jogarmos um calendário como este, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo e vamos ter já uma final para jogar. Portanto, só há uma forma de garantir que a equipa seja competitiva. Temos que entender que temos uma final fundamental domingo, fundamental para o decorrer da temporada. Perder sempre é ruim, sempre abala a confiança, mas uma final e um clássico. E no Maracanã com o estádio lotado, não tem confiança, é só entrar lá e jogar e a torcida vai levar a gente nos braços e fazer o mesmo futebol que a gente fez no último jogo que com certeza vão ter possibilidade de conquistar esse título. Na verdade, a gente está muito feliz pelo resultado. A gente sabia que para eles ia custar muito a altitude, mas a gente sabia que se a gente respeitasse eles muito, eles iam passar por cima da gente. Então a gente admira eles, mas a gente tentou em respeitar dentro do campo e a gente fez isso e conseguiu ganhar. E havia uma grande expectativa para a entrada do Gabigol como aquele homem de referência e de fato o Vitor Pereira escalou assim. Só que ele foi pouco acionado, né, Zupac? Foi uma atuação discreta do Gabriel, em alguns momentos no primeiro tempo, sobretudo, buscando o jogo, saindo da área, que ele tanto fez questão de ocupar, mas saindo muito da área. No segundo tempo ele foi menos acionado, teve uma bola na reta final, quase que ele empatou de cabeça, ficou pistola quando o Cebolinha não deu um passe
passe que deveria ter dado, né? O Cebolinha errou ao não dar o passe para o Gabriel, mas a reação do Gabriel me pareceu um pouco acima do tom. Ele estava de fato incomodado, talvez porque ele soubesse que o jogo de hoje era importante, não só para o Flamengo, mas também para ele validar a declaração que ele deu no último sábado. Se ele entendia que hoje era importante para ele se credenciar a brigar com o Pedro pela camisa 9, não deu certo. No domingo, eu não tenho nenhuma dúvida que quem vai jogar vai ser o Pedro. Vidal, quando que vocês ficaram sabendo da escalação? Porque a gente sabe que o Vitor Pereira ele faz um mistério para a escalação, ele fala com os jogadores no dia mesmo do jogo. O que você pode falar disso? Sí, 2 horas y media antes del juego dio el equipo, ahí supimos quién jugaba, antes no. De la mejor manera, estamos todos preparados para jugar. Os jogadores que vêm jogando mais minutos, eles muitas vezes não têm condições de jogar um jogo na quarta-feira na altitude, 7 horas de viagem e agora jogar domingo de novo. Então, o Flamengo tem elenco para isso, tem um elenco forte. Fizemos um jogo bom, fizemos um jogo para ganhar, não ganhamos, agora é entender o risco que a gente tomou e tentar ganhar essa final. Então, se de um lado o Alcas comemora a vitória na estreia na competição, do outro tem um Flamengo já preocupado, porque no domingo tem decisão e aí só horas antes a gente vai saber de fato quem entra em campo, porque o Vitor Pereira tem essa característica de fazer mistério. 1h30 antes, né? 1h30 antes, segundo o Vidal, então ele faz mistério até mesmo para os jogadores. Valeu, Lili, valeu, Zupac. 1h30 para os jogadores, 1 hora mais ou menos para nós, jornalistas. Faltou o gás na altitude? Então, os números aí do jogo Alcas, o estreante vencendo o campeão Flamengo. O rubro-negro teve a posse de bola, 60%, vê aí, contra 40% do time equatoriano. Chutou mais, 13-12, no alvo, menos, 7-5 para o Alcas. Grandes chances, 3-1, isso é um problema, né? Efetivamente, de 13 chutes, só uma grande chance. E ações na área rival, 18-17. Estamos falando de Quito, né? 2.800 metros de altitude, realmente é complicado, a gente sabe disso. Às vezes falta ar, a bola vai diferente, mas isso não explica tudo, né? A queda no segundo tempo, Antero, foi nítida, né? São muitas críticas aí às escolhas do Vitor Pereira, que quer usar o elenco, mas talvez precisa definir um norte. E você não vê uma linha de treinamento básica ali para a equipe, né? Então, muitas vezes a bola indo e os jogadores correndo para trás, correndo atrás. Especialmente no segundo tempo, a gente viu isso muitas vezes acontecendo contra o Alcas, que acabou comemorando a vitória. Olha, Edu, mesmo no primeiro tempo, o Alcas não foi mal. Eu até distou um pouquinho de algumas análises que nós mesmos fizemos, de que o Flamengo foi superior na etapa inicial. Não foi, não. Ele até soube poupar-se, soube dosar forças, soube controlar o Alcas. Mas o Alcas foi valente desde a primeira etapa. Claro que eu diria que, olha, na principal, o Flamengo acho que teve 2 descidas boas na primeira parte do jogo. Numa delas fez um belo gol com a jogada do Matheus França. No segundo tempo, houve intensidade do Alcas, o Flamengo sentiu o crescimento do adversário e sentiu também o desgaste provocado por isso, pela viagem e, sobretudo, pela altitude. Mas também pela postura da equipe, como você estava agora observando. O Vitor Pereira, mais uma vez, quis jogar com os 3 zagueiros, dessa vez Pablo, o Rodrigo e o Felipe Luiz. Mesmo no segundo tempo, em que os gols saíram por falha na posição desses zagueiros, os 3 gols, até aquele que não valeu do Cacilho, que aliás foi talvez o mais bonito da partida, o do França também, mas foi anulado por falta na origem da jogada. Mas houve falha. Nenhum dos zagueiros sabia, vai você, vou eu, você vai, aquele vai, o terceiro vai, ninguém foi. Eu ia falar o Abel, depois vamos falar dele. E o Vitor não mudou essa postura defensiva, ou a composição defensiva. E criação também, segundo tempo, nada. Nós vimos uma cabeçada do Gabigol quando já estava 2-1 para o Alcas. Então, foi um Flamengo que pecou também na construção e na finalização, até porque a bola não chegava para os atacantes. Mesmo quando ele pôs Pedro e Gabigol juntos, aí já era mais na base do desespero e não de uma estratégia pensada. Ok, gente, não é terra arrasada, ainda 5 jogos
para o Flamengo classificar-se. Pode chegar à final, pode ser campeão, só que não será campeão invicto. Mas deixou a desejar hoje. Pois é, aquele segundo gol do Castilho que foi anulado, a facilidade com que ele passa por entre os zagueiros é uma coisa impressionante, né? Que mostra um pouco a falta de atitude ali da equipe na marcação, a desatenção, tal, ou a falta de entrosamento. Agora, Antero, e essa questão que foi levantada ali pelos nossos enviados, do não passe do Cebolinha pro Gabigol e a confusão, a gente tem até as imagens aí, confusão ali, a discussão entre eles. É normal, é do jogo, é nervosismo ou passou um pouco do ponto? Bom, vamos lá. Eu parto primeiro do princípio de que é nervosismo, é intranquilidade da equipe, é um momento de insatisfação do Gabigol, dele, ou talvez da forma como esteja sendo aproveitado, e coloco também como algo até corriqueiro, quando um time tenta sair de uma situação de desvantagem e o jogador acaba sendo fominho. E a gente vê isso até quando o time está vencendo. É muito comum, muito comum. Eu estou tentando lembrar uma das mais recentes aqui, é que a gente vê tanto jogo, acaba esquecendo. Não sei se foi no fim de semana no Carioca ou o jogo do Palmeiras com a Água Santa, enfim, isso acontece demais. Agora, é preciso também entender qual é a relação, por exemplo, do Gabigol com o Cebolinha. Isso eu não sei, né? Então, não sei esse tipo de bastidor. Se for normal, acabou o jogo, um fala com o outro, fala, você não me deu aquela bola, mas eu queria isso, queria aquilo, vão tomar banho, vão para o hotel e acabou. Agora, se não for uma relação legal, aí a coisa pode até se acentuar. Veja bem, não estou especulando. Ao contrário, estou até dizendo que eu considero, em geral, esse tipo de reclamação normal, mesmo quando sobe um pouco o tom. Mas é preciso entender exatamente isso, qual é o ambiente entre os jogadores. Mas claramente nesse momento se nota que era um Flamengo tenso, sobretudo o Gabigol. Gente, o Paulo Souza caiu por muito menos. O Paulo Souza era infinitamente mais criticado pela imprensa do que o Vitor Pereira. A torcida do Flamengo criticava então vezes 10 o Paulo Souza ao Vitor Pereira. Ok, cada um tem um gosto, eu respeito, eu entendo. Mas, gente, o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo é fraco, é péssimo. Domingo ele vai ser campeão, sábado ele vai ser campeão carioca? Até acho que vai. Tem uma vantagem boa em cima do Fluminense, tem um time muito bom. Mas, gente, ele conseguiu perder pro Alcas do Equador. Mas por que ele perdeu? Porque ele escala mal, ele mexe mal. É o que eu falo faz tempo. Sabe, é um time confuso, é um time sem brilho. Ano passado o Flamengo foi campeão, mudando o treinador no meio da temporada. Se continuar assim, gente, não ganha nada. Vamos lá então, ao gás. Meu irmão, o time do Flamengo jogou uma bola tão ridícula, tão feia. O último campeão da Libertadores perde pro Al Gás do Equador, que é a primeira vez que disputa uma Libertadores. Everton Ribeiro, uma bolinha pequena, Gerson, Everton Cebolinha que entrou. O único para mim, mais ou menos o Gabigol. Santos, goleiro. Que vergonha o Flamengo perdeu o primeiro jogo da Libertadores. E mais uma vez mostra que o futebol brasileiro, infelizmente, tem só um time para ganhar, que é o Palmeiras. Dói no meu coração falar isso. Queria que o Corinthians ganhasse amanhã, começar bem a Libertadores, ganhar do Liverpool, que é um time pequenininho do Uruguai. Agora, o Flamengo, no jogo de hoje, não é só vergonhoso, é um vexame. O timaço do Flamengo. Noite de papelão e sem lorotinha de altitude, hein? Sem a lorota de altitude, porque Palmeiras e Flamengo fizeram um papelão na noite de ontem. De hoje. Ah, pilhado, mas os dois vão se recuperar? Vão e devem se recuperar. Agora, duas estreias patéticas, duas estreias contra times fraquíssimos e duas estreias jogando mal, sem mostrar futebol. O que todos esperavam de Flamengo e Palmeiras, os superpoderosos da América, hoje não aconteceu.
Eu tenho propriedade para falar porque eu sou o primeiro a dizer Flamengo e Palmeiras são os favoritos, são os grandões. Quis apostar com o frouxo do Flávio Prado hoje, ele não quis, perdeu dinheiro, porque eu apostaria. E ele tá na mesa para falar sobre isso. Agora, não pode. Principalmente, eu vou chamar a atenção, o Palmeiras estava com o time reserva, dá para dar uma desculpinha, mas não é para perder do jeito que perdeu pro Bolívar. Tá? Pro Bolívar da Bolívia, tudo bem, tem altitude, até mais altitude do que o Alcas, mas o Palmeiras do mesmo jeito é mico. Agora, o do Flamengo foi outro vexame. E aí é vexame, é vergonha e mais uma no ano. Mais uma, porque é vergonha sim perder pro Al Hilal na semifinal do Mundial, é vergonha sim perder a Recopa Sul-Americana pro Independente Del Valle e é vergonha sim perder pro Alcas. Ninguém nem sabia o que era Alcas até o sorteio da Libertadores, até cair contra o Flamengo. E o Flamengo perde de um jeito ridículo, com o Santos errando de novo, com a defesa patética, até o gol anulado, o que foi a defesa do Flamengo hoje, e com o ataque também, sem oferecer muita coisa. Então tá aí, nação, essas foram aí as informações aí da mídia esportiva, falando sobre a derrota do Flamengo. Fazer o quê? Agora tem que aguentar, meu amigo, tem que aguentar. O Flamengo precisa se recuperar, levantar a cabeça, porque agora tem decisão nesse domingo. E, meu amigo, o negócio pode ficar quente caso o Vitor Pereira venha perder. E eu falo quente porque eu creio que vai ficar muito difícil o Vitor Pereira continuar no Flamengo se ele perder o título desse domingo. Porque aí é derrota atrás de derrota, título atrás de título, perdendo nesse ano de 2023. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião. Participe do canal, escreva nos comentários o que você achou, qual é a sua análise referente à partida entre Alcas 2 e Flamengo 1, tá certo? Grande abraço, muito bom dia para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.